Sabe aquele dia que parece normal, mas aí acontece uma coisa que muda tudo? Então, eu trabalhava como vendedora numa loja pequena do centro e sempre pegava o ônibus das 5 da tarde para voltar para casa. Naquele dia estava muito frio e aí eu resolvi sair mais cedo porque o céu estava escurecendo rápido demais. Na hora que eu estava esperando no ponto, percebi que a rua estava mais vazia que o normal e tinha uma névoa estranha subindo do chão, sabe? Daquelas que vai crescendo devagar e deixa tudo meio esbranquiçado. Na hora eu pensei que era por causa do frio, mas agora eu sei que não era só isso. Fiquei ali parada, esfregando as mãos para me esquentar. E aí comecei a sentir aquele arrepio na nuca, como se alguém estivesse me observando. Olhei em volta, mas não tinha ninguém. O ponto ficava perto de uma pracinha antiga, dessas que tem um monte de árvore grande e uns bancos de madeira já meio velhos. E foi aí que eu vi pela primeira vez. Tinha uma pessoa sentada num desses bancos, meio escondida entre as árvores. No começo, eu não consegui ver direito quem era. A névoa estava atrapalhando muito, mas conforme eu olhava, dava para perceber que era uma senhora de idade, toda vestida de preto, sentada bem ereta no banco. O que me chamou a atenção foi que ela não se mexia nem um pouquinho. Sabe quando você olha para uma pessoa e mesmo de longe dá para ver ela respirando, piscando, se ajeitando no lugar? Pois é, ela estava parada que nem uma estátua. E mesmo com todo aquele frio, ela não tremia, não se encolhia, nada. Fiquei pensando se devia ir até lá, ver se ela estava passando mal, sabe como é? A gente sempre ouve falar de pessoa idosa que passa mal na rua. Mas tinha alguma coisa errada, muito errada. Meu coração começou a bater mais forte, minhas mãos ficaram geladas e eu senti aquele peso no estômago, igual quando a gente sabe que vai acontecer uma coisa ruim. A névoa foi ficando mais grossa em volta dela, como se estivesse saindo do próprio banco onde ela estava sentada. Nessa hora, o ônibus ainda não tinha passado e eu fiquei ali parada, sem saber o que fazer. A névoa estava tão densa que mal dava para enxergar o outro lado da rua. E aquela senhora continuava lá, imóvel. Mas aí aconteceu uma coisa que fez meu sangue gelar. Ela virou a cabeça bem devagar na minha direção, mas o resto do corpo continuou parado do mesmo jeito. Sabe quando você está tão assustado que nem consegue gritar? Foi exatamente assim que eu fiquei. Minhas pernas pareciam presas no chão, pesadas como chumbo. Tentei desviar o olhar, mas não consegui. Era como se ela estivesse me prendendo ali, só com aquele olhar fixo. E mesmo com toda aquela distância e a névoa, eu conseguia ver que seus olhos eram diferentes, completamente brancos, sem cor nenhuma. Naquele momento, senti um frio tão grande por dentro que nem o vento gelado que estava batendo se comparava. E então, ela começou a se levantar do banco, mas de um jeito estranho, como se não tivesse juntas no corpo, sabe? Os movimentos eram duros, mecânicos, nada natural. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvir nas minhas orelhas. Minhas mãos estavam tremendo tanto que deixei minha bolsa cair no chão, mas nem me importei em pegar. Queria correr, mas meu corpo não obedecia. A senhora começou a andar na minha direção, mas seus pés não tocavam o chão. Ela deslizava por cima da névoa, como se estivesse flutuando. Cada passo que ela dava em minha direção fazia o ar ficar mais pesado, mais frio. As luzes dos postes começaram a piscar, e eu podia jurar que ouvia um som baixinho, como um sussurro, mas não conseguia entender o que dizia. Era como se o tempo tivesse parado e o mundo todo tivesse sumido, deixando só eu e aquela figura assustadora ali. Foi aí que eu ouvi um barulho de passos atrás de mim e nunca senti tanto alívio quando vi duas pessoas se aproximando do ponto. Era um casal que também estava esperando o ônibus. Pensei que quando eles vissem aquela cena assustadora, iam fazer alguma coisa, sei lá, chamar a polícia, uma ambulância. Mas quando olhei de volta para a praça, a senhora tinha sumido. Assim, do nada. A névoa ainda estava lá,
mas ela tinha desaparecido como se nunca tivesse existido. Minhas pernas ainda estavam tremendo e eu estava suando frio mesmo com todo aquele vento gelado. Peguei minha bolsa do chão e fiquei perto do casal, sem coragem de olhar de novo para a praça. Eles devem ter percebido que tinha algo errado comigo, porque a mulher perguntou se eu estava bem. Eu só consegui balançar a cabeça, ainda sem conseguir falar direito. Minha garganta estava seca e minha voz parecia ter sumido. O ônibus finalmente chegou e eu nunca fiquei tão feliz de ver aquele ônibus velho e barulhento. Entrei correndo e sentei bem no fundo, longe das janelas. Não queria olhar para fora de jeito nenhum. Durante todo o caminho, fiquei pensando no que tinha acontecido. Será que eu tinha imaginado tudo aquilo? Mas era tão real, tão vivo na minha memória. O jeito que ela me olhou, aqueles olhos brancos, a maneira como ela se movia. Meu corpo todo ainda reagia só de lembrar. As pessoas no ônibus deviam estar achando estranho, porque eu estava tremendo e olhando para os lados toda hora, como se esperasse ver aquela senhora aparecer ali dentro do ônibus. A cada parada, meu coração disparava, com medo de que ela pudesse entrar. Apertava forte a bolsa contra o peito e rezava baixinho para chegar logo em casa. Quando finalmente cheguei em casa, ainda estava muito nervosa e assustada. Não conseguia parar de pensar naquela senhora e em tudo que tinha acontecido. Fui direto para o banheiro e joguei uma água no rosto tentando me acalmar. No espelho, vi que estava pálida e com olheiras. Parecia que tinha envelhecido anos em algumas horas. Tomei um copo de água e sentei na cozinha, ainda tremendo um pouco. Minha mãe percebeu que tinha algo errado e ficou me perguntando o que tinha acontecido. No começo, eu não queria contar, tinha medo que ela achasse que eu estava ficando maluca. Mas aí, ela sentou do meu lado e segurou minha mão, que ainda estava gelada. E foi então que eu contei tudo, cada detalhe daquela experiência assustadora. Enquanto eu falava, percebi que minha mãe foi ficando cada vez mais séria, com uma expressão preocupada no rosto que eu nunca tinha visto antes. E foi aí que ela me contou uma coisa que fez meu sangue gelar de novo. Ela disse que minha avó, antes de falecer, tinha contado uma história parecida. Há muitos anos atrás, uma senhora morreu esperando o filho voltar da guerra naquela mesma praça. Ela ia todo dia, sempre vestida de preto, e sentava naquele mesmo banco. Dizem que ela ficou esperando tanto tempo que acabou morrendo ali mesmo, sentada no banco. E desde então, algumas pessoas dizem que veem ela aparecer em dias de névoa, ainda esperando o filho que nunca voltou. Minha mãe falou que nunca tinha acreditado muito nessa história, achava que era só uma lenda antiga do bairro. Mas depois do que eu contei, ela não tinha mais tanta certeza. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava pensando na senhora, no seu olhar vazio e na tristeza que senti quando ela me encarou. No outro dia de manhã, acordei com aquela sensação ruim ainda dentro de mim. Não queria ir trabalhar, mas também não podia ficar em casa. Arrumei minhas coisas e saí mais cedo, para não ter que pegar o ônibus no mesmo horário. Fiz todo o caminho pensando em mudar a rota, em pegar outro ônibus, mas isso ia demorar muito mais. Quando cheguei no ponto, o dia estava claro e tinha bastante gente na rua. Me senti mais segura, mas mesmo assim não conseguia tirar os olhos daquela praça. O banco estava lá, vazio, parecendo um banco normal numa praça normal. As pessoas passavam por ali, sentavam, conversavam, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia o que tinha visto. Cada vez que uma nuvem cobria o sol e a luz ficava mais fraca, meu coração disparava. Ficava imaginando se ela podia aparecer durante o dia também, se estava me observando de algum lugar. Já faz um tempo que isso aconteceu, mas até hoje não consigo passar por aquela praça depois que escurece. Mudei meu horário no trabalho para sair mais cedo e nunca mais peguei aquele ônibus das 5. Às vezes, quando está nublado e a névoa começa a subir, lembro daqueles olhos brancos me encarando e sinto aquele mesmo frio por dentro.
Algumas pessoas do bairro também já viram coisas estranhas ali, principalmente em dias de neblina. Tem gente que diz que ouve um choro baixinho vindo da praça. Outros falam que sentem um frio diferente quando passam por lá. Não sei explicar o que aconteceu naquele dia, se era mesmo o espírito daquela senhora ou se tem alguma explicação que eu não conheço. Só sei que foi real, que não foi minha imaginação. E sempre que alguém me pergunta por que não passo mais por ali, mudo de assunto. Tem coisas que é melhor não mexer, sabe? Deixar quieto no seu canto, porque vai que ela ainda está lá esperando e decide que quer companhia. Eu estava sentado na varanda tomando um café depois do almoço, e aquele calor estava tão forte que eu resolvi dar uma volta ali perto de casa para ver se refrescava um pouco. Sempre fui uma pessoa que gosta de caminhar, e aí tinha uma praça ali perto que eu costumava ir. No caminho, eu percebi uma coisa diferente. Uma casa que sempre teve gente morando estava com um aspecto meio abandonado, sabe? O mato estava crescendo, as janelas todas fechadas, e dava para ver que ninguém aparecia ali fazia um tempinho. Aí eu fiquei curioso, porque era uma casa que eu passava todo dia na frente e nunca tinha reparado direito nela. E sabe aquela sensação de que tem alguma coisa te chamando? Então, foi mais ou menos assim que eu me senti olhando para aquela casa naquele momento. Enquanto eu estava ali parado olhando, uma senhora que mora ali perto veio conversar comigo. E aí ela falou que aquela casa estava vazia, porque a família que morava lá tinha se mudado às pressas, sem dar explicação para ninguém. Ela disse que nas últimas semanas antes de irem embora, os moradores estavam agindo meio estranho, sempre com cara de preocupação, e que às vezes dava para ouvir uns barulhos esquisitos vindo de lá de dentro, mesmo quando não tinha ninguém em casa. E aí, quando eu estava ali conversando com ela, eu comecei a sentir uma coisa estranha, sabe? Como se alguém estivesse me observando. Olhei para casa e tive certeza que vi uma sombra passar rapidinho pela janela do segundo andar. Mas era impossível, né? Afinal, a casa estava vazia. O mais estranho é que bem na hora que eu vi essa sombra, começou a ventar muito forte, mesmo sendo um dia tão quente. Era um vento gelado, daqueles que deixa a gente todo arrepiado. Bom, aí eu fiquei meio sem saber o que fazer, sabe? Aquela sensação estranha não passava e a curiosidade estava me comendo por dentro. A senhora já tinha ido embora e eu continuei ali parado, olhando para casa. Foi quando eu notei uma coisa que me deixou mais intrigado ainda. Tinha umas marcas estranhas na porta da frente, como se alguém tivesse tentado arranhar ela. E não parecia marca de animal, não. Era diferente. Nessa hora, meu coração começou a bater mais forte e eu senti aquele suor frio descendo pela testa, mesmo com todo aquele calor. E aí, sem pensar direito no que estava fazendo, eu acabei me aproximando mais da casa. As tábuas do portão estavam meio soltas e eu consegui ver que o jardim estava todo bagunçado com uns objetos jogados no chão. Tinha até uns brinquedos velhos espalhados. E isso me deu um aperto no peito, porque dava para ver que as pessoas tinham saído mesmo com muita pressa dali. Daí aconteceu uma coisa que me deixou mais assustado ainda. Enquanto eu estava ali olhando o jardim, escutei um barulho vindo de dentro da casa. Parecia o som de uma porta batendo. Mas não era um som normal de porta batendo com o vento, não. Era como se alguém tivesse fechado ela com força. Nessa hora, eu senti meu corpo inteiro congelar, sabe? Eu queria sair correndo dali, mas minhas pernas não obedeciam. E aí, bem nessa hora, eu escutei uma voz de criança chamando, bem baixinho, como se estivesse pedindo ajuda. Era uma voz tão triste que chegou a me dar um nó na garganta. Fiquei ali parado, sem conseguir me mexer, com o coração quase saindo pela boca, e aquela voz continuava me chamando, cada vez mais baixinho. E sabe o que é mais estranho? Aquela voz parecia que estava vindo lá de dentro da casa, mas ao mesmo tempo
parecia que estava bem pertinho do meu ouvido. Eu estava tão assustado que comecei a tremer. Minhas mãos estavam geladas e minha boca ficou seca. Aí eu resolvi dar uns passos para trás, bem devagar, sem fazer barulho. Mas quando eu me virei para ir embora, eu senti uma coisa que me arrepiou dos pés à cabeça. Um vento muito gelado passou por mim, e era como se esse vento tivesse forma, sabe? Como se alguém tivesse passado do meu lado. E junto com esse vento veio um cheiro forte de terra molhada, mesmo não tendo chovido. Nessa hora eu comecei a sentir uma tontura. Minha vista ficou meio embaçada e eu tinha a impressão que as coisas ao meu redor estavam girando. Era como se o mundo todo tivesse ficado diferente de repente. Foi então que eu escutei um barulho muito alto vindo da casa. Parecia que alguma coisa tinha caído lá dentro. E junto com esse barulho, a voz da criança ficou mais alta, mas agora não era mais um chamado. Era um choro desesperado. Meu corpo inteiro se arrepiou e eu senti como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais difícil de respirar. Eu queria gritar, pedir ajuda, mas minha voz não saía. Era como se alguma coisa estivesse me prendendo ali, me impedindo de fugir. E o mais assustador é que eu comecei a ver umas sombras se movendo nas janelas da casa. Não era só uma, eram várias. Elas pareciam estar dançando, se movendo de um jeito que não era normal. E eu tinha certeza absoluta que não era efeito do sol nem da minha imaginação. Daí, mesmo com todo aquele medo, alguma coisa dentro de mim falava que eu precisava entender o que estava acontecendo ali. E aí eu fiquei pensando na família que morava naquela casa, em como eles tinham ido embora tão de repente. Será que eles também tinham passado por isso que eu estava passando? E aquela voz de criança não saía da minha cabeça. Então eu respirei fundo e dei um passo em direção à casa. Foi quando eu percebi que minhas pernas estavam bambas. Meu coração parecia que ia explodir e eu mal conseguia controlar minha respiração. O portão fez um barulho alto quando eu empurrei e nessa hora o choro da criança parou de repente. O silêncio que ficou era tão pesado que chegava a doer nos ouvidos. E conforme eu ia andando pelo jardim, cada passo que eu dava parecia que estava sendo observado por alguém ou alguma coisa lá de dentro da casa. Quando eu cheguei perto da porta da frente, aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. A maçaneta começou a girar sozinha, bem devagar, fazendo um barulho que parecia um gemido. Meu corpo inteiro começou a tremer e eu senti um frio na barriga que nunca tinha sentido antes. E aí, bem na hora que a porta começou a abrir, eu escutei uma voz de mulher muito fraca, como se fosse um sussurro dizendo, "Não entre." Mas não era uma voz ameaçadora, sabe? Era mais como se fosse um aviso, como se ela estivesse querendo me proteger de alguma coisa. E junto com essa voz, eu comecei a sentir um cheiro forte de flores murchas. Daquele tipo de cheiro que a gente sente em cemitério. A porta continuava abrindo e por trás dela eu conseguia ver só escuridão. Uma escuridão que parecia não ter fim. Nessa hora, mesmo com todo o medo que eu estava sentindo, eu fiquei parado ali na porta, sem conseguir me mexer. Era como se meu corpo não obedecesse mais ao meu cérebro, sabe? E aí, de repente, eu comecei a ouvir passos dentro da casa. Passos pesados que vinham em minha direção. O som era tão real que eu podia até sentir o chão tremendo embaixo dos meus pés. Minha respiração foi ficando cada vez mais difícil, como se o ar estivesse ficando mais grosso. E junto com os passos, começou uma ventania muito forte que fazia as janelas baterem e os galhos das árvores rangerem. O mais estranho é que essa ventania parecia que estava acontecendo só ali, bem em volta da casa, porque as árvores da rua continuavam paradas. Mas aí aconteceu uma coisa que me fez sair correndo dali sem olhar para trás. Quando aqueles passos chegaram bem perto da porta, eu vi uma sombra se formar na parede, uma sombra enorme que não parecia de uma pessoa normal.
Era como se fosse alguma coisa muito maior, que ia crescendo e tomando conta de toda a parede. E junto com essa sombra, o choro da criança voltou, mas agora era um choro diferente. Parecia que tinha mais de uma criança chorando ao mesmo tempo. Nessa hora, minhas pernas finalmente resolveram obedecer, e eu saí correndo o mais rápido que pude. Corri tanto que quando cheguei em casa mal conseguia respirar. Minha roupa estava toda molhada de suor, e eu tremia tanto que nem conseguia segurar um copo d'água direito. E sabe o que é mais esquisito? No outro dia, quando eu passei na frente da casa, ela estava diferente. As marcas que eu tinha visto na porta não estavam mais lá, e o jardim estava ainda mais bagunçado, como se uma tempestade tivesse passado por ali durante a noite. Mas não tinha chovido. Eu fiquei um tempão parado na calçada, olhando para casa, tentando entender se tudo aquilo tinha sido real mesmo. Meu coração ainda disparava só de olhar para lá, e eu sentia aquele mesmo frio na barriga. Mas agora, a casa estava silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Nem o vento gelado, nem o cheiro de flores murchas, nada disso estava mais lá. Até hoje eu não sei explicar direito o que aconteceu naquele dia. De vez em quando eu encontro a senhora que me contou sobre a família que morava lá, e ela também nunca mais soube deles. A casa continua lá, vazia, e ninguém nunca mais quis morar nela. E às vezes, quando eu passo por lá, principalmente quando está escurecendo, eu ainda sinto aquela sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. E em algumas noites, bem quietinhas, dizem que dá para ouvir um choro de criança vindo de lá de dentro. Mas eu nunca mais tive coragem de chegar perto para confirmar. Tem coisas na vida que a gente não consegue explicar e acho que é melhor deixar assim mesmo. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Sou motorista de caminhão e faço entrega de insumos agrícolas para várias fazendas da região. Naquele dia, eu estava fazendo uma rota diferente porque meu trajeto normal estava em obras. E aí acabei pegando uma estrada de terra meio abandonada. Era fim de tarde já, mas pensei comigo que dava tempo de fazer mais uma entrega antes de escurecer. O GPS indicava que faltavam só uns 15 minutos até a fazenda, então segui em frente. Conforme eu ia andando, comecei a reparar que aquela região era bem deserta mesmo. Não tinha uma casa, um posto, nada por perto. Só via pasto para os dois lados da estrada, umas árvores retorcidas e uma cerquinha velha que parecia não ter fim. O sol já estava se pondo e aquela claridade meio alaranjada deixava tudo com uma aparência meio estranha. Foi aí que vi uma placa toda enferrujada indicando uma ponte antiga. Na hora me deu um aperto no peito, mas pensei que era bobagem minha e continuei dirigindo. Quando cheguei perto da ponte, notei que ela era bem mais velha do que imaginava. Era uma daquelas pontes de madeira, toda desgastada pelo tempo, com umas tábuas soltas. Parei o caminhão um pouco antes, saí da cabine e fui ver se era seguro passar com aquele peso todo. E aí aconteceu uma coisa que me arrepiou da cabeça aos pés. Do nada começou a esfriar, mas esfriar muito mesmo, sendo que estava um calor danado até então. Senti aquele suor gelado descendo pela testa e minhas mãos começaram a tremer sem motivo. O vento começou a soprar forte, fazendo um barulho estranho quando passava por entre as tábuas da ponte. Parecia até um gemido. Olhei em volta e percebi que não tinha mais nenhum som. Nem passarinho, nem grilo, nada. Era um silêncio que incomodava, sabe? Aquele tipo de silêncio que parece que tá te observando. Fiquei parado ali, sem conseguir me mexer, sentindo o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Foi então que escutei um barulho de galho quebrado vindo da beira da estrada. Virei rápido para ver o que era e aí percebi que já tinha escurecido bastante, mesmo não fazendo tanto tempo assim que eu tinha parado. Tentei enxergar alguma coisa, mas a escuridão parecia mais densa do que o normal, sabe?
Mesmo com o farol do caminhão aceso, mal dava para ver alguns metros à frente. Entrei de volta na cabine para pegar a lanterna e quando acendi ela, juro que vi alguma coisa se mexendo entre as árvores. Não era bicho não, tinha altura de gente. Nessa hora, minha respiração ficou toda descompassada. Comecei a sentir uma tontura forte e minhas pernas ficaram moles. Fiquei ali, grudado no banco, querendo arrancar com o caminhão, mas ao mesmo tempo sem conseguir tirar os olhos daquela direção. O ar parecia cada vez mais pesado, como se tivesse alguma coisa me pressionando o peito, e o frio só aumentava. Aí escutei um outro barulho. Dessa vez vindo da ponte, parecia passos nas tábuas velhas. Comecei a ouvir vozes abafadas, como se tivesse várias pessoas conversando ao mesmo tempo, mas não dava para entender o que diziam. Era um som que ia e voltava com o vento, deixando tudo ainda mais assustador. Tentei ligar o caminhão, mas ele não pegava de jeito nenhum, e olha que eu tinha acabado de chegar ali, com ele funcionando perfeitamente. As vozes foram ficando mais altas e agora pareciam gritos de briga. Dava para sentir o desespero naqueles sons. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a chave, e o suor escorria pelo meu rosto mesmo com aquele frio todo. Olhei pelo retrovisor e vi umas sombras se movendo na direção do caminhão. Não eram sombras normais não, elas pareciam ter forma humana, mas se moviam de um jeito estranho, como se flutuassem. E vinham em direção ao caminhão, cada vez mais perto. Foi nessa hora que ouvi um grito tão alto e cheio de dor que gelou minha alma inteira. Parecia que vinha de todo lado ao mesmo tempo, como se a noite toda estivesse gritando. Fechei os olhos com força e comecei a rezar baixinho, do jeito que minha avó tinha me ensinado. Meu corpo todo tremia e eu sentia como se tivesse alguém ou alguma coisa bem ali do meu lado, me observando. O ar dentro da cabine foi ficando cada vez mais gelado, a ponto de eu conseguir ver minha própria respiração. Abri os olhos devagar e quase desmaiei de pavor quando vi pelo espelho que tinha uma figura parada bem na traseira do caminhão. Era alta, toda escura, e mesmo sem conseguir ver direito, eu sentia que estava me encarando. Tentei gritar, mas não saiu som nenhum. Era como se minha voz tivesse sumido. Minhas pernas estavam tão bambas que nem sei se conseguiria correr se precisasse. Fiquei ali, paralisado, sentindo aquele peso terrível no peito, querendo que aquilo tudo fosse só um pesadelo. De repente, começou uma gritaria horrível, parecia uma briga feia. Dava para ouvir sons de pancadas e pessoas correndo. O caminhão começou a balançar sozinho, como se alguém estivesse empurrando. As sombras agora estavam por toda parte, cercando o veículo. Tinha umas que pareciam brigar entre si, outras que só ficavam paradas, olhando. O rádio do caminhão ligou sozinho, chiando forte, e pelo barulho dava para ouvir umas vozes estranhas no meio da estática. Eu já não sabia mais se estava acordado ou se tinha ficado doido. Meu coração batia tão rápido que achei que ia ter um troço ali mesmo. O cheiro de terra molhada que estava no ar mudou de repente para um cheiro forte de queimado, mesmo não tendo fogo nenhum por perto. Era um cheiro que dava ânsia, misturado com alguma coisa podre. Foi aí que senti como se tivesse levado um soco gelado no estômago. Uma daquelas figuras escuras atravessou a lateral do caminhão e entrou na cabine. Na mesma hora, senti um frio que chegava até os ossos e meu corpo inteiro ficou dormente. Não conseguia nem mexer um dedo, parecia que tinha virado pedra. Aquela coisa ficou ali, bem do meu lado, e mesmo sem ter rosto dava para sentir que estava me encarando. O rádio continuava chiando, mas agora dava para entender algumas palavras no meio da estática. Era uma voz de homem, rouca e cheia de raiva, falando alguma coisa sobre terra e morte. As outras sombras, lá fora, continuavam sua briga silenciosa, e cada vez que uma passava perto do caminhão, os vidros ficavam cobertos de uma espécie de gelo fino, mesmo com aquele clima quente da região. Tentei fechar os olhos, mas era como se minhas pálpebras não obedecessem. Fiquei ali, obrigado a ver tudo aquilo, sentindo aquele terror tomar conta de mim.
De repente, todas aquelas figuras pararam o que estavam fazendo e viraram a cabeça na mesma direção, para o lado da ponte. Até a que estava dentro da cabine olhou para lá. Foi quando eu vi uma luz fraca vindo da ponte, e no meio dela tinha uma figura diferente das outras. Era como se fosse feita de fumaça branca, e conforme ela vinha se aproximando, as sombras escuras foram se afastando, como se tivessem medo. O cheiro de queimado ficou mais forte, e junto veio um som agudo, fino, que parecia atravessar minha cabeça. Senti uma pressão tão grande nos ouvidos que achei que iam estourar. A figura branca chegou mais perto, e quando ela ergueu o que parecia ser um braço, todas as sombras sumiram de uma vez, como se tivessem sido sugadas pela escuridão. O rádio parou de chiar na mesma hora, e aquele silêncio pesado voltou. Assim que as sombras sumiram, senti meu corpo voltar ao normal, como se tivesse sido solto de uma força invisível. Minhas pernas ainda tremiam tanto que nem tentei sair do caminhão. A figura branca ficou parada ali por uns segundos, como se estivesse me olhando, e depois foi sumindo devagar, que nem fumaça no vento. Quando ela desapareceu por completo, o caminhão ligou sozinho, do nada. O painel piscou umas 2 vezes e o motor começou a funcionar normal, como se nunca tivesse dado problema. O frio foi embora na mesma hora e os sons da noite voltaram. Grilo, sapo, tudo que tinha sumido antes. Fiquei ali parado, respirando fundo, tentando entender se aquilo tudo tinha acontecido mesmo ou se eu tinha imaginado. Minha camisa estava encharcada de suor e quando olhei no espelho retrovisor, notei que meu rosto estava pálido que nem papel. Dei ré no caminhão o mais rápido que pude, sem nem pensar 2 vezes. Dirigi de volta por aquela estrada de terra e só fui relaxar um pouco quando cheguei no asfalto. Naquela noite, não consegui dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via aquelas sombras de novo. No dia seguinte, voltei lá de dia, para ter certeza que não tinha sonhado. A ponte estava lá, igual, mas tinha algo diferente no ar. Encontrei um senhor que morava numa fazenda próxima e perguntei se ele sabia de alguma coisa sobre aquele lugar. Ele ficou meio sem jeito, coçou a cabeça e só disse que naquela região tinha acontecido muita desgraça por causa de briga de terra e que era melhor eu não passar mais por ali depois que o sol se põe. Desde aquele dia, nunca mais fiz entrega naquela região. Não sei explicar o que aconteceu naquela noite, e para falar a verdade, nem quero saber. Só sei que tem coisas nesse mundo que a gente não consegue entender, e às vezes é melhor deixar quieto. Sou caçador há tantos anos que nem lembro mais quando comecei. Naquela noite, saí para caçar como sempre fazia. Era uma rotina comum para mim que vivia disso. Peguei minha espingarda, coloquei uma roupa escura e fui andando devagar pelo mato. E aí, quando entrei na mata, notei que estava diferente, mais escuro que o normal, porque não tinha lua. Fiquei meio preocupado, porque os mais velhos sempre falavam para não caçar em noite assim. Mas sabe como é? Precisava trazer alguma coisa para casa. Então segui em frente, iluminando o caminho com minha lanterna, que já estava meio fraca. O mato estava quieto demais, coisa que nunca tinha percebido antes. Normalmente a gente escuta um monte de barulho de bicho, grilo, sapo, essas coisas. Mas naquela noite parecia que todos os bichos tinham sumido, como se estivessem se escondendo de alguma coisa. Daí comecei a sentir um arrepio na nuca, sabe? Aquela sensação ruim que a gente tem quando tem alguma coisa errada. Mas mesmo assim, continuei andando, pensando que era só impressão minha. Depois de um tempo andando, comecei a ouvir uns barulhos estranhos. No começo, eram só uns galhos estalando, coisa que acontece direto no mato. Mas aí fui percebendo que tinha mais alguma coisa. Era tipo um assobio, mas não era de pássaro nem de gente. Era um som que eu nunca tinha escutado antes. Parecia que vinha de todo lado. Meu coração começou a bater mais forte e minhas mãos ficaram suadas. Mal conseguia segurar direito a espingarda.
E aí, do nada, escutei umas risadas bem agudas que ecoavam por todo lado. Parecia que estava cercado. Tentei voltar pelo mesmo caminho que tinha vindo, mas nada parecia igual. As trilhas que eu conhecia feito a palma da minha mão agora pareciam diferentes, como se a mata tivesse mudado tudo de lugar. A lanterna começou a piscar e toda vez que ela falhava, eu sentia que tinha alguma coisa se movendo perto de mim. Era uma sensação horrível. Parecia que tinha olhos me observando de todos os cantos. Nessa hora, minha cabeça começou a ficar confusa. Não conseguia mais pensar direito. As pernas tremiam tanto que mal aguentavam me segurar em pé. O medo foi tomando conta de mim de um jeito que nunca tinha sentido antes. E aí, quando achei que as coisas não podiam ficar piores, escutei um barulho de cascos, igual porco do mato. Mas era diferente. Parecia mais pesado, mais forte. O barulho foi chegando mais perto, e junto dele vinham aquelas risadas de novo, cada vez mais altas. Tentei correr, mas meu corpo não respondia. Fiquei parado que nem estátua, tremendo, suando frio, sentindo o coração quase sair pela boca. A lanterna continuava falhando, e numa das vezes que ela piscou, vi uma coisa que nunca vou esquecer na minha vida. Era uma criatura pequena, toda coberta de pelo, montada num porco enorme, com uns olhos que brilhavam feito brasa e um cabelo vermelho que parecia fogo. A criatura olhou direto nos meus olhos e soltou um grito tão alto que parecia que ia estourar meus ouvidos. Foi uma coisa tão forte que caí de joelhos, largando a espingarda no chão. Minha visão ficou toda embaçada e senti uma dor forte nos braços, como se algo estivesse me arranhando com força. Tudo começou a rodar, e aí não vi mais nada. Apaguei ali mesmo. Não sei quanto tempo fiquei desacordado, mas quando acordei, já estava amanhecendo. Olhei em volta procurando minha espingarda, mas ela tinha sumido. Minhas roupas estavam todas sujas de terra e folha, e meus braços estavam todos marcados, com uns arranhões fundos que pareciam garras. Fiquei horas tentando achar o caminho de volta, completamente perdido, desorientado, tremendo ainda de medo. Quando finalmente consegui voltar para casa, ainda estava em choque, tremendo que nem vara verde. Não conseguia falar direito, minha boca estava seca e as palavras não saíam. Foi aí que minha mulher viu o estado que eu estava e começou a chorar. Ela pegou minhas mãos e notou que estavam geladas que nem gelo, enquanto eu não parava de suar. Tentei explicar o que tinha acontecido, mas era como se minha cabeça ainda estivesse lá na mata, revivendo tudo de novo. Ela tentou limpar os arranhões nos meus braços, mas eles ardiam tanto que eu não deixava ninguém encostar. E não eram arranhões normais, não. Eram marcas fundas, meio roxas nas beiradas, que formavam um desenho estranho que eu nunca tinha visto antes. A dor era tanta que parecia que estavam queimando, e por mais que passasse remédio, não melhorava. Durante o resto daquele dia fiquei inquieto, não consegui comer nada e nem dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aquela criatura me encarando, aqueles olhos brilhantes que pareciam penetrar minha alma. O som daquela risada não saía da minha cabeça. Ficava ecoando sem parar. De noite, cada barulhinho que escutava me fazia pular da cama. Fiquei num estado de nervoso tão grande que minha mulher até chamou meus filhos para virem me ver. Eles queriam me levar no médico, mas eu sabia que médico nenhum ia entender o que tinha acontecido comigo naquela mata. E aí, toda vez que alguém me perguntava da espingarda, eu começava a tremer de novo, lembrando de tudo. Aquela arma estava na minha família fazia anos, mas depois daquela noite, nunca mais a vi. Todo mundo da região ficou sabendo do que aconteceu comigo, e aí começaram a me contar histórias parecidas que tinham ouvido dos antigos. Falavam que aquela criatura era a protetora da mata, que ela castigava quem caçava sem necessidade ou com ambição.
Os mais velhos me explicaram que eu tinha sido marcado, que aqueles arranhões eram um aviso. E não é que eles tinham razão? As marcas nos meus braços nunca sararam direito, ficaram lá até hoje, meio arroxeadas, formando aquele desenho esquisito. De vez em quando, elas começam a arder do nada, principalmente quando está escuro e sem lua, igual naquela noite. Todo mundo me falou para procurar uma benzedeira, mas fiquei com medo de mexer ainda mais com essas coisas que a gente não entende direito. Depois daquele dia, nunca mais consegui entrar na mata sozinho. Só de pensar em caçar, meu corpo inteiro trava. Começo a sentir aquele mesmo medo, aquele frio na barriga. E olha que eu era um homem que não tinha medo de nada, vivia no mato desde pequeno. Mas agora, toda vez que escuto um assobio diferente ou uma risada mais aguda, meu coração dispara na hora. Larguei a caça de vez, preferi arrumar outro jeito de ganhar a vida. Tem gente que não acredita quando conto essa história. Fala que eu imaginei tudo, que estava escuro e eu me perdi. Mas e as marcas? E a espingarda que nunca mais apareceu? Sei muito bem o que vi naquela noite e carrego essas lembranças comigo todo dia. A mata tem seus mistérios e tem coisas que é melhor a gente respeitar.